Olá, como vamos? Recapitulando um pouco aqui. Nós então conhecemos os arcanos numerados de As a 10, que vão representar, no caso do naipe de paus, a jornada do elemento fogo. Você se inspira, você contempla, você decide, você se estrutura, você passa por conflitos, você passa por conquistas, por provações, pelo alinhamento, pela resistência e pela exaustão, onde você precisa soltar para que você se inspire, contemple, decida e por aí vai. É cíclico e dessa forma a gente vai afinando o nosso mago interior. Não num sentido fantasioso, mas no sentido de compreendermos a realidade. Como tudo isso aqui funciona. O tarô nos ajuda a isso. Depois disso nós vamos para as cartas da corte. A corte carrega o valete, a dama e o rei. Porém no tarô eles recebem outro nome. No tarô nós encontramos o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Nós vamos começar pelo pajem. O baralho normal nos traz o valete. O valete ele pode ser visto como uma mistura do cavaleiro com o pajem. Porém, ele tem mais a ver com a energia do pajem. O cavaleiro foi excluído do baralho normal. Então, nós temos só 3. No tarô, eles são 4. O que é o valete? O valete ele recebe o nome de pajem. E esse pajem, esse valete, de acordo com a cultura medieval, que é de onde surgiu o tarô, o valete era um menino, geralmente um menino, que estava aprendendo sobre o que era ser um cavaleiro. Então, ele lutava, mas ele lutava com uma espada de madeira para não se machucar. Ele também tinha a função de ser aquele que entregava as mensagens. Era aquele que gostava de se sentir útil porque ele queria se tornar um cavaleiro da corte. Então, dessa forma surgiu o valete, dessa forma surgiu o pajem. Então vamos lá, vamos estudar agora o pajem de paus. Eu quero agora instigar a imaginação, porque a partir da imaginação a gente cria imagens à medida que eu falo, e essas imagens nos ajudam a fortalecer a compreensão. Nós podemos dizer que os pajens surgem a partir do arcano do louco. Então, todos os pajens carregam o louco consigo mesmo. Imagine a seguinte cena. O louco se manifesta. Ele está simplesmente seguindo a sua jornada diante da vida. Ele está se arriscando, ele está experimentando, ele sente um chamado que ele não sabe explicar. Ele só tem alguns limites que é o seu instinto que diz que ele não pode fazer de tudo, porque senão ele pode ir contra a própria vida. Mas tirando isso, ele quer experimentar. Esse é o louco. Ele recebe um chamado interior, profundo, inexplicável, e ele começa a sua jornada dando sentido à sua própria vida a partir daí. Então esse louco, caminhando, certo dia, encontrou 4 meninos, 4 pajens. O pajem de paus, o pajem de ouros, o pajem de espadas e o pajem de copas. E ele deu a função a cada um desses pajens de ser o representante dele. Cada um desses pajens carrega consigo, então, um pouco do louco. O pajem de paus é aquele que vai representar o nosso menino interior que está aprendendo a brincar com fogo. Nós já ouvimos falar que quem brinca com fogo se queima. E é justamente isso. E a partir dessas queimaduras, a gente se desenvolve. Existe uma parte nossa, esse pajem interior, que representa a nossa criança. Todos nós carregamos uma criança que quer experimentar a vida. O pajem de paus, então, vai representar a nossa criança que recebeu uma chama nas suas mãos, a própria vida, e está, de alguma forma, deslumbrado com essa chama.
Ele está empolgado, ele sente que ele pode fazer muito com essa chama. Porém, a partir de uma certa ingenuidade, de uma certa inocência. Mas aqui nós vamos enxergar o pajem como a nossa criança divina. O que é a criança divina? A criança divina é aquela que representa a conexão pura com o sagrado. É aquela parte nossa que não passa por moral nenhuma, que não passa por regras impostas pelos pais, pela sociedade, simplesmente quer experimentar a vida. Quer experimentar a conexão que ele sente junto de Deus. Essa é a nossa criança divina. Não é à toa que Jesus falava que a gente precisa agir, ser como crianças para sermos merecedores do reino dos céus. Algo assim. O pajem, então, é essa criança que Jesus pede para que nós sejamos. Porém, tudo tem as consequências. Se nós estamos, então, sendo pajens diante e junto do naipe de paus, junto do elemento fogo, nós iremos querer experimentar a vida, nos arriscar. E justamente nesses riscos que tomamos, que tomaremos, a gente pode se machucar, a gente pode se queimar. Mas assim a gente vai se tornando mais firmes, mais fortes e capazes de termos ações mais consistentes e ainda maiores. Então o pajem de paus, de forma simples, ele vai representar a necessidade de nos conectarmos com o elemento, nesse caso o elemento fogo, de forma mais inocente, de forma mais voltada para a atitude de uma criança que está buscando experimentar a vida. Tenhamos a idade que tenhamos. Mesmo com 40, 50, 60 anos, a criança divina habita o nosso coração. Existe uma parte dentro de nós que não conhece a vida toda. Existe uma parte nossa que está super desenvolvida, às vezes, em alguma área, que entende muito de alguns assuntos, que já passou por muitas vezes a mesma situação. Essa parte está amadurecida, mas é necessário reconhecer que outras partes dentro de nós ainda são crianças. E justamente aqui se encontra o pajem. Então aqui o nosso menino pajem, a nossa menina pajem, isso não tem a ver com o gênero, isso tem a ver com a conexão com a criança divina, mais uma vez falando, está simplesmente recebendo fogo em suas mãos e ao fundo se encontra o castelo onde ele mora. Porém, ele não quer necessariamente ficar no castelo. O castelo pode ser visto aqui como uma forma de retenção, de estrutura. O pajem não quer saber de estrutura, não quer saber de regras, ele quer saber de experimentar a vida. Ele é aquele momento onde a gente, quando criança, está brincando e a gente corre, a gente ouve os avisos de que se a gente continuar correndo a gente pode cair e se machucar. A gente continua correndo e a gente cai e se machuca. Esse é o pajem. A gente não quer saber de regras nesse momento. A gente não quer saber de avisos, de experiências dos outros para que nós experimentemos a nossa vida. A gente quer experimentar por nós mesmos. Então, às vezes, nesse momento onde nós encontramos com o nosso pajem interior, os outros vão dizer que é melhor você não seguir por esse caminho. Mas não é porque o outro se deu mal em tal caminho que você também se dará. Ou então você pode se dar ainda mais mal do que a outra pessoa. De toda forma, tudo isso é válido. Tudo isso é experimentação diante da vida. Porém, não é tão simples. Nunca é tão simples. Nós somos adultos, nós temos responsabilidades, nós temos rotina. E às vezes esse nosso lado adulto, ele fala muito mais alto. Porém, o pajem nos lembra da reconexão constante com a nossa criança interior. No caso do pajem de paus, é a nossa chama que quer brincar com a vida. Não no sentido de fazer hora com a vida, mas no sentido de experimentar a vida com mais leveza. Lembrando que o pajem carrega consigo o louco. Então, o louco inspirou nessa criança o chamado do elemento fogo. Inspirou nessa criança interior
que ela deve se arriscar um pouco mais às vezes, que ela deve experimentar a vida e que se ela cair e ralar o joelho, como dizem por aí, do chão não vai passar. Então, toda queda nos ensina. Toda queda é um sinal de que a gente estava alto. E esse ensinamento vai nos fortalecendo. Então, esse pajem, esse valete, ele vai amadurecendo, ele vai entendendo que a vida não é tão fácil às vezes, mas isso o leva em direção ao cavaleiro. E o cavaleiro é a carta seguinte. Então, quando o pajem sai numa leitura, a gente pode dizer que ele está nos convidando a sermos crianças. No caso do pajem de paus, ele está nos convidando a sermos mais genuínos com a nossa chama interior. O que habita em você, que habita só em você? O que se expressa a partir de você como uma verdade, como uma vontade, que só diz respeito a você mesmo. Se você não ouve isso, você de alguma forma anula a sua criança. E se você anula a sua criança, você não encontra a leveza da vida. Se você não encontra a leveza da vida, você de alguma forma não consegue se conectar com o reino dos céus. Não é tão simples, porque a vida não é uma brincadeira, mas ela pode de vez em quando ser vista com mais leveza. Deve ser vista com mais leveza. O pajem, como aquele que é um mensageiro da corte, ele também pode representar, quando sai numa leitura, que ele está nos trazendo uma boa notícia, uma notícia de animação, no caso aqui do elemento fogo. É como se ele fosse aquele que traz a chama que nos faltava às vezes, aquele que traz o fogo da inspiração, que se não fosse pelo toque de outra pessoa, essa inspiração às vezes não aconteceria. Então ele simplesmente incendeia e vai embora. E aí nós vamos adiante na interpretação agora do Cavaleiro de Paus.